Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, muito simples, que é o grau de atividade dos amputados. O grau de atividade, ele serve hoje para que a gente possa fazer uma prescrição de uma prótese, sabendo qual é o grau de atividade do paciente. Ou seja, vamos supor que eu esteja falando com alguém por telefone, olha, eu recebi o seu paciente aqui e tal, e olha, ele tem tantos anos, ele anda devagar, ele tem muita fraqueza, Você não precisa mais falar isso. É muito simples, você vai usar o sistema K. O sistema K, que tem as iniciais da pessoa que o inventou, né? É dividido em 4 partes. Então você vai simplesmente responder assim: olha, o paciente que eu tenho é o nível K2. Pronto, eu já sei o que é o nível K2. Então, com isso, eu já tenho dados para poder fazer a prescrição da prótese para o paciente. Então, simplificou demais. Quando a gente trata de um paciente com a equipe multidisciplinar, a gente fala, ó, aquele paciente é K3, ó, aquele paciente é K1. Ok, então eu vou explicar para vocês como isso funciona. O K0 é, obviamente, o paciente que não vai poder utilizar a prótese por problemas físicos, muitas vezes ligados à parte cardíaca. E eu vou dizer aos senhores, que muitos não têm esse conhecimento, diríamos assim que quase a metade dos amputados não tem condições de colocar uma prótese por problemas clínicos. Então a gente vai começar pelo primeiro, que é o K1. Então o K1 é o paciente que vai colocar uma prótese, não importa o nível da amputação, seja transtibial, transfemoral, desarticulação coxofemoral, não importa. Grau 1 é o paciente que vai colocar a prótese, vai andar com essa prótese em domicílio, vai ter dificuldades para atravessar barreiras arquitetônicas e vai usar, como disse, basicamente andando na sua residência ou de repente entrando no carro, indo até um restaurante, dando uns passinhos, sempre muito limitado. Esse é o paciente K1. E para esse tipo de paciente existem componentes específicos. Tá? K2 é o paciente que sim vai ter um pouco de dificuldade nas barreiras arquitetônicas, vai andar sempre com aquela cadência, sem mudanças de velocidade, mas é um paciente que sim, vai ter uma vida um pouco mais tranquila e um pouco mais livre, podendo ter uma individualidade, podendo ser independente, mesmo limitado. Vai usar muletas, claro, também, ou às vezes até não, mas limitado, andando devagarzinho, tendo um pouquinho de dificuldade para subir e descer rampas, escadas, né? Vai poder entrar no seu carro, dirigir o seu carro, mas vai andar em trechos mais curtos, não tem tanta resistência. Esse é o paciente K2. Quando a gente fala em K3, eu considero o K3 a pessoa que vai ter uma vida normal com a prótese, que não vai ter dificuldades com barreiras arquitetônicas, que vai andar tanto devagarzinho quanto um pouco mais rápido, normalmente sem nenhum tipo de auxílio, né, bengala ou muleta, e vai ter uma vida absolutamente normal. Mas nada me impede de ter um paciente K2, e esse paciente, depois de alguns meses de fisioterapia, ele passa a ser um K3. Então é importante na avaliação que você veja se existe potencial, assim como também existe o quê? O contrário. Então uma pessoa foi K3 a vida inteira, uma pessoa que tinha uma vida normal com a prótese, ela ficou mais velha, perdeu força e ela pode retroagir. Isso também é uma outra coisa que já aconteceu muito aqui, inclusive comigo, com pacientes que usam próteses normalmente acima do joelho, né, que são os que mais têm dificuldade, e depois de 30, 40 anos com prótese, ele começou a ter dificuldades em controlar o joelho por falta de força. Tivemos que colocar um joelho mais seguro e uma prótese mais leve. Agora para o último grau, que seria o K4. K4 é o paciente que não tem limite, e fora desse limite é um paciente que pratica esportes, que utiliza de fato a prótese de uma maneira bastante forte, assim como também a criança.
que utiliza muito a prótese e não está muito preocupado com nada. Então os componentes, tanto para a pessoa que pratica muito esporte, que faz uma atividade extrema, e a criança, que também faz uma atividade extrema, e também uma pessoa obesa, que acaba, sem dúvida nenhuma, comprometendo os componentes que ela usa, né? Então esses pacientes são K4. E para esses pacientes K4 também existem componentes específicos para eles. Então, resumindo, se você tiver na cabeça o que é cada um desses graus, K1, K2, K3 e K4, você conseguirá com isso, com certeza, avaliar um paciente, escolher os componentes e fazer a coisa certa. Porque uma coisa que acontece muito é ter um paciente K1 utilizando componentes K3. A pessoa não vai nunca andar, não vai estar legal. E uma coisa mais comum ainda é o paciente K3 que infelizmente por problemas financeiros não consegue comprar uma prótese para um grau de atividade maior e utiliza uma prótese muito simples que é para K2. Então esse sistema de avaliação do paciente veio sem dúvida nenhuma para nos ajudar a podermos fazer uma prescrição correta da prótese para o paciente, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até uma próxima vez. Até mais.